começou a pensar, a refletir, a se lembrar de muitas coisas. E entrou assim como num estado assim um pouco triste, quando ouviu uns passos. Quando ele olhou, ele reconheceu quem estava vindo na direção dele. Era Jesus. Um homem belo, com uma irradiação que é indescritível, uns olhos azuis, cabelos semilongos, a barba, cor assim de mel escuro. E ele captou aquela imagem de Jesus tão bem, que mais tarde ele escreveu para o imperador Tibério César, que havia perguntado quem é esse Jesus e como é o aspecto dele, relatou exatamente assim como ele viu Jesus na carta dele, que foi enviada depois para Roma. E isso é um fato, porque essa carta existe e foi arquivada em Roma. Então, quando ele viu Jesus chegar, Jesus se aproxima dele e pergunta: senador, por que me buscas? Não disse nada, ele não conseguia nem falar. Aí Jesus foi falando com ele e disse: é uma pena que você não tenha me procurado durante o dia e não às escondidas. E se eu sei do problema que existe em casa, eu sei que a sua filha está muito doente, mas quando você chegar em casa, a sua filha vai estar bem, curada. Mas não vai ser por mérito seu, mas sim por mérito de uma pessoa que ama muito, que tem muita fé, que é a sua esposa. Mas aproveite, senador, este momento. A cura da sua filha é um compromisso que o senhor está assumindo. Quer dizer, o senhor terá que fazer algo, como que, não para pagar, mas para, digamos assim, para ajudar a fazer algo no sentido de encontre-se, mude-se, reforme-se. Jesus falando com ele. E ele num estado assim como que meio assim entorpecido. Jesus foi embora, ele voltou ao normal, foi para casa. Assim que ele entrou em casa, já veio a esposa Lívia dizer: você não sabe o que aconteceu. Uma luz enorme, uma luz tão forte penetrou o nosso quarto. E a nossa filha ficou inundada naquela luz. E quando nós olhamos, ela estava curada. Não tinha mais nada. É um milagre. Isso foi Jesus. E ele entrou no quarto, viu a filha, e a filha estava lá sorridente, estava com fome de novo. E tinha voltado a ser aquela menina, que era uma menina de uns 10 anos, mais ou menos, se eu não me engano. E ele viu aquela cena, olhou, e aí ele conversou com a esposa, dizendo que tinha se encontrado com Jesus. E ela estava feliz da vida, porque pensou, agora talvez tenha acontecido alguma coisa para ajudar a que possamos ter digamos assim, que talvez ele agora creia em Jesus e sabe quem que ele é. Ao mesmo tempo que ele conta, ele diz assim: mas eu não acredito que isso que aconteceu à nossa filha tenha sido produzido por Jesus, esse milagre. Eu não acredito. Jesus lhe havia dito: o que vai acontecer pode ser para você aquele passo importante na sua vida, para você não ter que passar por muitas e muitas encarnações com muito sofrimento. Se ele tivesse aceito Jesus, tivesse feito essa reforma íntima, tivesse descido do pedestal onde ele estava, ele não teria sofrido tanto. Mais tarde, em outras encarnações. Mas assim ele ficou com aquela soberba, com aquela arrogância, e diz que praticamente como que fez assim: isso não foi Jesus. E assim todos nós fizemos isso várias vezes nas nossas vidas. Então, a pergunta que hoje nós fazemos é: o que aconteceu na nossa vida em que nós, em um momento determinado, chamamos por Jesus e ele nos ajudou? Aceitamos a ajuda dele? Conseguimos nos manter fiéis aos ensinamentos dele?
Eu sei que é difícil. Não é fácil, sobretudo, perdoar os nossos inimigos, perdoar nós mesmos tudo que nós fizemos por ignorância, por falta de atenção, falta de vigilância. Então, isso tudo é o que conta na nossa vida. Jesus faz parte da nossa vida. E Divaldo uma vez disse também, quem uma vez encontra Jesus nunca mais é o mesmo. O que aconteceu com o Renan, com a irmã dele, pode acontecer conosco cada dia, se nós dissermos sim. Sobretudo nós que estamos no Espiritismo, que estudamos as obras básicas de Kardec, que onde no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas dessas mensagens que são ensinamentos importantíssimos para a nossa reforma moral. Se nós chegarmos a entender o que ele está dizendo, e que o Espiritismo nos proporciona isso, através das explicações que foram dadas pelos Espíritos, por que nós nos negamos ainda? Por que ainda estamos naquele patamar em que tantas vezes queremos ignorar tudo isso? Não é que vamos nos tornar beatos, ficar orando o tempo todo, porque não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós nos compreendamos, que nós aceitemos a vida, que nós amemos, que sejamos caridosos, que respeitemos uns aos outros, que respeitemos a nossa terra. Ele veio à terra para isso, para nos ensinar. Ele não veio à terra para dizer, como muitos entendem, que ele veio para nos salvar, porque ele, quando morreu, levou todos os nossos pecados. Ele não veio para isso. Ele veio para nos ensinar como poderemos viver. A verdade é que ele sempre foi, toda vez que ele curava alguém, ele dizia, vá e não peques mais. Ele disse também a um que procurou Jesus, que estava procurando a salvação, a cura. Ele disse, a tua fé te salvou. A fé não é uma fé cega. Nós sabemos isso hoje, que a fé cega não é produtiva. A fé é raciocinada. Então, quando relembramos todas essas passagens da vida de Jesus, em 3 anos, lembramos daqueles 10 que ele curou, um voltou. Veja como somos ingratos. Um voltou para agradecer a Jesus pela cura. Jesus estava triste. Mas ele não se deixava, ele não ficava nessa tristeza, porque ele tinha confiança também que um dia a mais, um dia a menos, iríamos aprender. E estamos aprendendo. Já não somos tão cegos como antigamente. Já abrimos os nossos olhos para enxergar o que é a vida, para dizer, eu quero fazer o que eu posso de melhor. Eu não quero mais pecar. Embora no Espiritismo não se fale de pecado, no Espiritismo se fala de responsabilidades, consequências, a causa de lei a lei de causa e efeito. Então, é a mesma coisa, o significado é exatamente o mesmo. Não, vá e não peques mais. Quer dizer, o que nós aprendemos hoje, vamos estar atentos a não repetir o erro. Se já temos um discernimento, já temos uma compreensão das leis divinas, então vamos estar atentos a não cair de novo nas tentações, que não são outra coisa, que não vem do diabo, mas que sim dos nossos instintos ainda muito primários, que ainda temos dentro de nós. Mas nós estamos caminhamos com Jesus, e quem quiser aprender mais sobre Jesus, não tem por onde. Penetre na psicologia profunda. A doutora Alana Wolff, uma psicanalista alemã, nos anos 60, ela disse assim, Jesus está na moda. Ela disse, Jesus está na moda. Mais tarde ela foi dizendo, e ela foi escrevendo sobre Jesus, sobre a vida dele, e nos anos 90 ela disse, para compreendermos Jesus, temos que entrar
temos que estudar a psicologia profunda de Carl Gustav Jung.